E aí, galera, beleza? Bom, vamos então mais um vídeo, na verdade, dar continuidade no vídeo da semana passada, que é astigmatismo, parte 2, transposição. A gente vai falar sobre o eixo, sobre a conta da transposição, aonde fica cada borda da lente e o astigmatismo positivo. Pessoal, é um vídeo que talvez seja um pouquinho mais difícil de vocês entenderem, então eu vou pedir para vocês, caso não entendam, volta um pouquinho, dá uma olhada, né? Vou tentar explicar da melhor forma possível para vocês, daquele jeito, um pouquinho mais contraído, só que envolve matemática. Então, vamos lá. Bom, só recapitulando, a lente astigmata ela tem 2 graus diferentes no mesmo bloco, né? Então, vocês estão vendo aqui a parte mais fina e a parte mais grossa, como eu mostrei no vídeo anterior, né? E a transposição é uma conta que faz para descobrir justamente não só o outro grau do astigmatismo, mas também para a gente saber a posição da borda na armação, tá? Que seria o ângulo do eixo. Então, falando no eixo, vamos já começar por ele para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem ali na frente. Então, vamos lá. Na receita, pessoal, não sei se vocês já repararam, mas a gente tem o transferidor invertido, né? Que seria um efeito espelho. Olha só, o 180 está aqui, o 0 aqui. Por que que isso ocorre? É como se fosse um efeito espelho, porque o profissional, quando ele vai medir o grau no eixo, ele se baseia como se o transferidor, né, no caso, estivesse dentro do olho do paciente. Então, ele vê ao contrário, né? Então, a pessoa está vendo uma coisa, se eu estou do outro lado, ela está vendo exatamente um efeito espelho. Por isso que a gente tem que sempre considerar o 180 aqui e o 0 aqui. Não pode ser ao contrário, porque vai inverter em questão de borda, tá? Então, não vai ficar legal. Consequentemente, na armação, é considerado o eixo invertido também. Olha só aqui como fica fácil de visualizar. Tem uma pessoa aqui, olha só, 180, 170, 160, e aí o 0 seria aqui. Então, quando for ver a armação, ela vai sempre considerar o 180 desse lado, não deste lado. Vocês já vão entender já já. A transposição, ela pode ser usada em duas situações, pessoal. Como eu já falei, para descobrir o outro grau do astigmatismo, coloquei aqui um míope com astigmatismo, e quando o astigmatismo é descrito com um grau positivo. Tá? Então, tá aqui, ó, positivo. Não é comum acontecer isso, mas vou explicar para vocês como desvendar esse mistério, porque é algo que às vezes as pessoas assustam quando eu falo, nossa, isso está errado. Não, não está errado, eu vou explicar para vocês. Lembrando, pessoal, que o astigmatismo em si não é um grau, tá? Ele é um indicador. Então, vamos lá. A gente vai usar essa receita, pessoal, fica mais fácil para vocês entenderem. O eixo do olho direito é referente ao grau esférico do olho direito. E o eixo do olho esquerdo é referente ao grau esférico do olho esquerdo. Olha só. Então, esse grau esférico aqui é referente a este eixo. E este grau aqui a este eixo. Então, ó, no olho direito, o grau é menos 2, está no eixo 10. Coloquei aqui, igual, né, o professor Mafai coloca lá marcado, né? 10. E no olho esquerdo, o grau menos 3 está no eixo 150. Olha só. E aí, pessoal, para vocês visualizarem isso na armação, olha só, coloquei uma armação quadrada, porque não vou falar que é o mais comum de se ver, mas que é mais fácil também até de entender, tá? Pode ser uma redonda, aviador, faz diferença dependendo do formato da armação, mas vou colocar na quadrada aqui para vocês verem. Olho direito, olho esquerdo. Aqui seria onde estaria a pupila, tá? Da pessoa que está utilizando, que é aquela marquinha às vezes que a pessoa faz no óculos para centralizar a lente. E ó, o 10 tá aqui, ó, que seria o menos 2, tá vendo? E aqui seria onde seria a borda da lente. Lembrando que como aqui é uma lente negativa, o centro é fino e vai engrossando conforme vai indo para a borda. Então aqui seria a parte de maior espessura e aqui também. E aqui no olho esquerdo, a mesma coisa, ó, só que no eixo 150. Então, aqui marcou o centro, ó, menos 3 e menos 3 aqui. Por exemplo, se essa aqui fosse um aviador, pessoal, que ela é mais comprida, ou às vezes até maior aqui, ela estaria, o centro estaria no mesmo lugar, tá? Que seria a pupila. Só que ela estaria mais para cá. Então, quanto maior essa distância aqui, maior a borda. Né? Vocês se lembram, o centro é fino, vai engrossando. Mas é bom para vocês saberem a posição da borda. Tá? Então, aqui ela vai ficar na parte de cima, e aqui na parte de baixo, e aqui nas laterais. Tá? Agora a gente vai descobrir o outro grau do astigmatismo. Então, vamos partir para a conta da transposição. Bom, coloquei a mesma receita, para ficar mais fácil. O correto é fazer a conta nos dois olhos. Tá?
Então, vamos começar primeiro pelo olho direito. A gente já sabe que o grau menos 2 está no eixo 10. Então, vamos descobrir qual que é o outro grau, né? E aonde que ele vai estar. Então, coloquei aqui, ó, olho direito, tá? Ó, olho direito. Menos 2 com mais. Menos 1,25 a 10. Eu coloquei esse mais por quê? Você tem que somar o esférico com o cilíndrico. E escreva o resultado embaixo. Então, menos 2 com mais, né? Menos 1,25 dá menos 3,25. Tá? Então, menos 2 com menos 1,25, menos 3,25. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 3,25. Agora, a gente vai inverter o sinal do astigmatismo. Vocês já vão entender o porquê. De menos 1,25 vai para 1,25 positivo. Então, estou colocando ele aqui. E agora, aquela regra que eu falei no vídeo passado, né? Só dei uma prévia, mas vamos lá. Aplicar a regra da inversão do eixo. De 0 a 90, pessoal, a gente soma 90. De 91 a 180, a gente subtrai 90. Nesse caso aqui, a gente vai de 0 a 90, soma 90, porque é 10. 10 mais 90 dá 100. Então, a gente vai para cá, no 100. Aqui eu cortei, porque lembra que eu falei que ele é só um indicador? Então, não vale. Astigmatismo aqui, porque eu já descobri quais são os dois graus. Então, a gente já sabe agora qual que é o outro grau do astigmatismo, que é 3 menos 3,25. Ele vai estar posicionado no eixo 100. Isso, pessoal, é do olho direito. Então, a gente sabe agora, a gente já sabe os dois graus do olho direito, que é o menos 2 e o menos 3,25. Vocês perceberam que o 3,25 é maior que o menos 2. Isso faz diferença na questão da lente também. Então, a gente descobriu do olho direito. Agora a gente vai para o olho esquerdo. Vamos lá, a mesma conta, a mesma receita, olho esquerdo. A gente já sabe que o grau do menos 3 está no eixo 150. Então, vamos lá. Mesma coisa aqui, é como se fosse uma equaçãozinha, né? Vamos lá. Some o esférico com o cilíndrico. Já vou resumir aqui. Menos 3 com menos 1,5, menos 4,5. Então, menos 4,5. Inverta o sinal novamente. De menos 1,5 vai para mais 1,5. A gente vai cortar, lembra? E agora a gente vai aplicar a regra da inversão do eixo. Só que aqui a gente vai subtrair 90, tá? Porque é 150, né? De 91 a 180, a gente subtrai 90. Então, é 150. Então, nesse caso, vou subtrair 90, vai para 60, tá? Então, pessoal, cortamos aqui, ó, anulou. Agora a gente já descobriu que o outro grau do astigmatismo é menos 4,5, posicionado no eixo 60. Isso referente ao olho esquerdo, tá? Então, a gente acabou de descobrir os 4 graus. Então, vamos lá. Agora, nós sabemos que os 2 graus de astigmatismo de cada olho, então vamos aplicar agora na armação escolhida, que é aquela quadradinha. A mesma receita. Vamos lá, no olho direito, a gente tem o grau de menos 2 no eixo 10. E no olho esquerdo, o menos 3 no eixo 150. Lembra que eu falei lá no começo? Ok, esse é um de cada olho. Aí, aquela figura que eu mostrei antes para vocês, olha só. Então, o eixo 10, eixo 150, menos 2, menos 3. Olha só agora como é que fica. No olho direito tem o menos 2 no eixo 10 e o grau menos 3,25 no eixo 100. Olha só. Eu coloquei aqui, tá, pessoal? Só para ficar mais fácil de entender, tá? Mas é essa figura aqui que vale. Ó. Então, ó, passei aqui, ó, menos 3,25, menos 3,25. Então, a gente sabe que neste olho, o grau maior vai estar aqui embaixo, porque a distância aqui é um pouco maior que aqui em cima, mas pode ser aqui em cima também. Porém, vai estar um pouco mais embaixo. Por quê? Menos 2, menos 2, menos 3,25, menos 3,25. Então, essas duas partes aqui são as mais grossas deste lado, deste olho. E o grau menos 4,5, no caso do olho esquerdo, né, vai estar no eixo 60. Olha só, coloquei aqui para vocês, ó, 60, tá vendo? Passei aqui. Então, exatamente nessa mesma linha, no olho esquerdo. Então, olha só, menos 4,5 aqui e menos 4,5 aqui. Tá vendo? Então, a maior espessura vai estar exatamente neste olho. Comparando tanto este quanto o olho direito. Aqui o olho esquerdo, o olho direito e o olho esquerdo. Então, o 4,5 vai estar aqui, seria o maior grau, tá? Estou falando isso, pessoal, porque nesse caso, a lente aqui já seria legal afinar uma lente. Pode ser uma lente até de policarbonato, mas até uma lente de alto índice.
porque aí vai ficar mais leve também para a pessoa usar. Tá? Então, além da gente descobrir os dois graus do astigmatismo, agora a gente sabe também aonde está posicionado cada borda, né? E qual que é o grau maior da receita. Então, dessa receita, o grau maior é 4,5. Por que eu falo isso, grau maior? Porque a gente tem que ter base do grau maior para falar qual lente a gente vai vender, não qual tratamento da lente, mas qual material, né? Para falar em questão de espessura de lente. Então, o maior grau aqui é 4,5, tá? Então, a gente já sabe que aqui seria ideal, no mínimo, a policarbonato, né? Ou já uma lente de alto índice. Eu recomendaria uma 1.67, que aí o resultado ia ficar bom, tanto no olho esquerdo quanto no olho direito. Ficou um pouquinho difícil? Volta lá, mas agora a gente vai aqui para o astigmatismo positivo, tá? Isso aqui é mais rápido, um pouquinho mais fácil de entender, porque a conta é a mesma, tá? Então, aqui como eu coloquei, não é comum a gente ver, né, no caso, receitas com astigmatismo positivo, porém, quando isso acontece, a gente tem que também fazer a mesma conta, tá? Porém, ela é a mesma conta da transposição, só que ela é ao contrário. Eu coloquei ao contrário, porque vocês vão entender agora, olha só. Olho direito, menos 1,5, mais 1, no 180, certo? Olho esquerdo, menos 2,25, mais 1,5, 160. Perfeito? Aqui, aqui, ok. Vamos fazer as regras então, somar, inverter e aplicar a regra do eixo? Olha só, menos 1,5 com mais 1 dá menos meio. 1 e o 1 a gente vai anular e o 180, né, no caso aqui, de 91 a 180 subtrai, dá 90. A gente anula aqui o mais 1 com menos 1, então a gente sabe que o menos 1,5 está no eixo 180 e o menos meio está, no caso menos 0,50, tá? Que menos meio não é muito legal de se falar, está no eixo 90. E agora aqui no olho esquerdo, menos 2,25 está aqui no 160. Olha só, subtraindo aqui, menos 2,25 com mais 1,5, menos 0,75, menos 1,5 e 160. No caso, entra na regra de 91 a 180, a gente subtrai 90. Então, vai dar 70. Anula, né? Corta aqui, corta. Então, a gente sabe que o menos 2,25 vai estar no eixo 160 e o menos 0,75 no eixo 70. Então, pessoal, olha só, não sei se vocês notaram, mas a transposição foi feita para descobrir outro grau. Porém, notem que nós descobrimos o grau que é menor na receita, não o grau maior. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas falam, poxa, mas aí é positivo. Isso aqui é só para você deixar ele de um jeito um pouquinho mais fácil de entender. Porque esse aqui é o jeito mais... Esse jeito descrito aqui embaixo, ó, menos 0,50 com menos 1 a 90, é o jeito mais fácil de você entender. Se ele teria escrito aqui nessa linha do olho direito, e se fosse fazer a transposição, ia dar esse menos 1,5 com mais 1, 180. Só que aqui a pessoa profissional escreveu o positivo, por isso que a gente tem que fazer o contrário, né? Começar como de trás para frente. Por isso que aqui, né, acaba dando um resultado menor, tá? Então vocês vão notar uma situação que quando o grau aqui, ó, for negativo e aqui for positivo, ou positivo e outro negativo, não vai precisar fazer a conta para descobrir o grau maior, porque o resultado sempre vai ser menor. Como vocês podem ver aqui, ó, menos 1,5 deu menos 0,50. Por quê? Porque somou com mais 1. Se fosse menos 1, ia dar menos 2,5. Só que nesse caso é positivo, então o resultado está sendo menor. Por isso que para saber a borda aqui não é tão, não que não seja tão interessante, não é necessário. Só que aqui você vai descobrir aonde também está o outro, o grau, né, no caso, no eixo, referente ao eixo. Então, pessoal, resumindo, a transposição deve ser feita ou para tirar da dúvida quanto ao grau positivo do astigmatismo, porque a gente está acostumado a ver ele negativo na receita, ou quando o sinal esférico for igual ao do cilíndrico, porque aí sim a gente precisa saber qual que é o grau maior e a sua posição da armação. Eu coloquei a mesma receita aqui e uma outra receita aqui, que é difícil acontecer, mas às vezes acontece, que é o hipermétrico com o astigmatismo positivo. Porque no caso aqui, pessoal, todos, né, são com sinais iguais, positivo com positivo, negativo com negativo. E aí no caso aqui a transposição seria, aqui como a gente já fez, né, menos 325 no 100, menos 4,5,
E aqui a transposição seria mais 4 no 60 e mais 2 no 90. Por quê? Mais 2,5 com mais 1,5 vai para mais 4. 150 menos 90, 60. Mais 1,25 com 0,75, 2. 180 com menos 90, 90. Então, pessoal, para a receita de... e aí só um detalhe que eu coloquei. Para a receita de hipermetropia, como a lente ela é grossa no centro, né? Você lembra que a lente positiva ela é grossa no meio. Não é grossa na borda, igual um míope, que é fina no centro e grossa na borda. É o contrário. A hipermetropia ela é grossa no centro, a lente, e ela vai afinando no centro. Então, ela praticamente não vai ter borda, ao contrário da miopia. Mas aqui ela vai ser útil, no caso da hipermetropia, para saber qual material fazer na hora da escolha, no material da lente, né? Para você escolher. Por quê? Porque, queira ou não, ela é mais grossa no centro. Então, vai ter aquele efeito do olho grande também. Não sei se vocês se lembram, no vídeo passado, né? O efeito do olho grande. Por isso, pessoal, aqui não vai valer a questão de borda da hipermetropia. Não vai ter borda. Ela vai ser só o centro mais grosso. Aí, no caso, para afinar a lente no centro. Que também vai interferir muito naquela armação, não sei se vocês se lembram, que eu mostrei, de encaixe. Que é aquele clip-on ou multi. Cada lugar tem um jeito de você falar, né? Que é onde você encaixa o ímã. Que essa aqui é uma outra armação minha, essa não tem o ímã. Tá? Aquela parte de sol. Então, como ela é grossa no centro, é para não ficar encostando. Aí aqui no caso, ó, mais 4. Já teria que ser no mínimo uma lente de alto índice para poder fazer certinho o encaixe. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um pouquinho difícil de entender, mas qualquer coisa, volta. Se tiver alguma dúvida, pode postar, pode colocar aí nos comentários, pode mandar e-mail, não tem problema. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!